vai usar a vida do nosso pastor para falar tremendamente com a igreja e com cada um de nós, amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar a vida do meu pastor diante de Ti. Eu creio que assim como o Senhor ministrou o coração dele, fala conosco nessa noite, Pai. Seja edificando, seja nos exortando, Senhor Deus, mas queremos sair daqui com a nossa mente transformada, com o nosso coração cheio, Pai, da Tua alegria, da Tua paz, para transbordar a tantas pessoas, a tantos lugares que necessitam receber deste amor, Pai, que precisam ser acolhidos, ó Deus, por uma igreja, por um povo, por pessoas que são parecidas com Jesus. Por isso, usa a vida do Teu Filho, guarde ali a nossa vida, a igreja, que a nossa mente esteja cativa diante de Ti, para que tudo aquilo que for ministrado e ensinado nessa noite, possamos ali, Senhor, receber da sua parte, no nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, amém, queridos? Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Amém? Amém. Mais com Jesus ou mais com Palmeiras? Amém, glória a Deus. Amém. Eu não sou palmeirense, mas eu tenho discípulo palmeirense, fazer o quê? Tem que amar. É bom, irmãos, porque a gente pratica o amor, a unidade, né? Mesmo, a minha esposa é corintiana, olha só. Senhor, misericórdia. Glória a Deus. Sou pastor Rian, ali da Igreja Apostólica Sacerdotes do Reino, na Estrada Turística do Jaraguá. Conforme o pastor Marcelo já falou, hoje está com a gente aí discípulos queridos, amados, né? Um além de discípulo, filho, né? O primogênito, Gustavo, 22 anos. Tem o Leonardo com 18 também, que hoje fez a segunda prova do Enem, fez uma domingo passado e outra hoje. E glória a Deus por isso. Pastora Patrícia, muitos já conhecem. Ontem as mulheres já conheceram minha linda, digníssima esposa. E glória a Deus, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer sempre, porque eu me sinto em casa quando nós estamos aqui nesta igreja para ministrar a palavra, momento de comunhão, porque nós somos um corpo. Nós não estamos aqui com placa de outra igreja. Infelizmente precisa de uma placa, né, para uma identificação, para uma organização, até mesmo pelas leis do nosso país. Mas o corpo de Cristo, a placa uma delas é a unidade, e é o que nós vamos falar hoje, porque esse mês nós estamos ministrando nessa igreja sobre uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora, ela precisa estar em unidade, não somente unidade entre elas, entre as pessoas, entre elas mesmo da igreja, como também com outras igrejas. Por isso que eu tenho unidade, amizade também com outras igrejas. Nós somos pastores amigos, não somos apenas pastores de vez em quando, né, trocar uma ideia, uma agenda. Não, nada disso. Pastor de sentar na mesa junto, de trocar ideia, e assim precisamos ser, porque o corpo de Deus é assim. E quem quer ser o maior no reino dos céus? Todos nós queremos, né? Eu quero ser o maior no reino dos céus. E Jesus Cristo disse, aquele que quer ser o maior no reino dos céus, sirva. Então vamos servir uns aos outros, amar até mesmo os nossos inimigos. E o tema que eu preparei para essa noite é o propósito da unidade na igreja. E na igreja, não somente na igreja local, como na igreja de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Então nós vamos falar sobre unidade da igreja local, unidade na nossa casa, unidade na igreja, corpo de Cristo. Se não estiver em unidade, alguém está fora do corpo. A igreja que não está em unidade, alguém está fora do corpo. Os irmãos da igreja que não estão em unidade, alguém está fora do corpo. Porque o corpo, ele funciona, o exemplo maior é o corpo humano. Ele funciona perfeitamente com membros que nunca se tocaram. Os meus dedos nunca tocaram o meu fígado. Espero que nunca toque, né? E eles nunca se viram assim visualmente, não tem como. Não tem nada a ver a função do dedo com a função do fígado. Nada a ver. Mas o corpo sem o dedo não é um corpo completo. O corpo sem o fígado não é um corpo completo.
até sobrevive, humanamente falando, mas espiritualmente falando, nós vamos ver pela palavra que nós não sobrevivemos se nós queremos uma carreira solo. Então, se há alguém aqui que pensa, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sei fazer, mas não faço porque não preciso, tal, que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração para que você mude de ideia nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos começar entender um pouco o princípio. Qual a origem de tudo isso? Da unidade, aonde começou, qual a intenção de Deus, qual o plano de Deus? Nós vamos para Gênesis. Então abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis, que depois nós vamos ler também um outro texto. Nesta primeira leitura, eu vou convidar a igreja para se colocar de pé. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vamos orar, feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, é muito bom estar na Tua presença, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra. Pedimos, Pai amado, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, não somente na nossa mente, mas no nosso coração, para que possamos fazê-la prática de vida, Senhor Deus amado, porque nós queremos ser, Senhor, como aquele servo, Pai amado, prudente, que ouve as Tuas palavras e pratica, Senhor. Queremos ser comparados àquela pessoa que constrói sua casa sobre a rocha, Senhor, e por nada se abala, Senhor. Pode vir problemas, Senhor, pode vir ventos, tempestades, pode vir terremotos, qualquer situação, Senhor, mas a casa não se abala, porque ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Senhor Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, por essa unidade, por esse tempo profético que nós estamos vivendo na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nós vemos aqui nesses dois primeiros versículos da Bíblia, na realidade, a Bíblia ela começa num ambiente de unidade e termina num ambiente de unidade. A igreja com Cristo, eternamente no céu, se cumprindo tudo que está escrito, todas as profecias, e mesmo na eternidade, muitas outras coisas que estão escritas vão acontecer, porque o nosso Deus é um Deus criador e Ele vai continuar criando algumas coisas. Por que que nós lemos em Apocalipse que o maior motivo de adoração a Deus é quando nós o chamamos de santo? Por quê? Quando a gente estiver na eternidade, Deus continua criando alguma coisa. Imagina você num ambiente espiritual no céu, e Deus cria alguma coisa, você olha e você vai falar santo, santo. Por onde você olhar, você vai falar santo. Não vai sair outra palavra da nossa boca, porque, irmãos, é o que tem preparado para nós. Nós nunca conseguimos atingir o que Deus tem preparado para nós na eternidade. O céu não é monotonia. Se aqui já é essa agitação toda, imagina no céu. Você acha que você vai ficar lá, né, de boa? Não, já está. Não, só que lá a gente não vai se cansar, a gente não vai ficar com dor, né? A gente que é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de tempo de vida nessa terra, né? Quando vai para a academia, vai para o futebol, aquela dor muscular, no outro dia precisa de Dorflex, já não consegue mais se mover como antes, né? Porque lá não vai ter nada disso. Lá a gente vai viver sempre contemplando. Santo, santo, Deus é bom, Deus é poderoso. Oh, aleluia. Eu anseio por esse dia. E falta pouquinho, irmãos, falta pouquinho. Então nós vemos nesses dois primeiros versículos da Bíblia a ação em unidade da Trindade para a formação do mundo, para a criação do homem. No princípio criou Deus os céus e a terra.
O apóstolo Paulo, ele fala lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, que Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas, tudo que foi criado, sem Ele, nada seria criado. E lá em Apocalipse, o próprio Cristo, Ele declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, a palavra de Deus, por ser histórica, ela precisa obedecer um pouquinho o cronos, o cronológico, o nosso tempo. Mas aqui nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando do Kairos de Deus. Esse no princípio não é um tempo cronológico, mas está falando de Cristo. Em Cristo, Deus criou todas as coisas e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. A unidade da Trindade para a criação daquilo que é perfeito. Na realidade foi perfeito. Hoje não é mais por quê? Por causa da ação pecaminosa do homem, tanto na natureza quanto na própria humanidade. Então a unidade de Deus cria tudo perfeito. O que Deus faz é perfeito. Deus criou o ser humano de maneira perfeita. Deus criou a mim, Deus criou você. E tudo que Deus faz é... Deus criou você? Tudo que Deus faz é perfeito. Então para de reclamar. Por causa do meu cabelo. Por causa da minha barriga. Por causa do nariz. Há 8 anos atrás eu descobri um problema de nascença, que eu nunca vou morrer por causa disso, mas eu fiquei triste. Aí eu compartilhando com o meu apóstolo, eu falei: apóstolo, sabe, eu tenho um problema no coração. Ele falou: Deus não erra na forma, você nasceu assim. Deus não erra na forma, Deus tem propósito. Então, quando você chegar hoje em casa, se olhe no espelho e lembra dessa frase: Deus não erra na forma. Amém? Tudo que Deus faz é perfeito. Então nós estamos falando de unidade. A unidade da Trindade criou um mundo perfeito. Tudo que foi criado e tudo que Ele continua fazendo é perfeito. Por isso que nós precisamos todos os dias que o nosso maior esforço seja viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, Romanos 12:2, diz que ela é boa, agradável e perfeita. Então quando você pergunta para alguém assim: ô irmão, tudo bem? Está conforme Deus quer. Anda com essa pessoa, porque essa pessoa já está quase no céu. Ou está respondendo ironicamente, porque está cheio de problema e está falando que Deus quer. O que não é verdade. Deus permite sim os problemas, mas Ele tem a solução para todos. Deus não livra a gente da fornalha, da cova dos leões, dos problemas, das aflições. O próprio Cristo disse no mundo, João capítulo 16, versículo 33, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci tudo isso. Deus está maior do que está acima do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. Inclusive o dinheiro que você precisa, Deus já tem. Você sabia disso? E por que não está aqui? Não sei, aí fala com Deus. O problema não está em Deus, com certeza. Então nós podemos viver, porque Salmo está escrito, nós declaramos muito: o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Por que nada me faltará? Porque Ele já é meu pastor. Se Ele já é o meu pastor, se a casa não é própria de aluguel, Ele é meu pastor, eu não sinto falta. O Senhor é meu pastor. Se eu não puder comprar, bom, eu acho que vai ser mais fácil comprar o Chester e o pernil do que a carne. O churrasquinho vai ser um pouco mais difícil, porque a carne vermelha está lá no céu. Não, lá no céu não, né? Está caro, está muito caro. Mas então, sabe, eu não vou conseguir aquele final de ano, conforme fazia anteriormente e tudo mais. Talvez até pela perda do ente querido. Eu estou atravessando isso na família. Há 2 meses, meu sogro que preparava tudo, aquele banquete de final de ano, ele faleceu. Mas eu não sinto falta de nada.
Eu não sinto falta de nada. Hoje nós fomos almoçar na casa da minha sogra e sempre quando a gente ia lá, meu sogro era vivo, lá no fundo tem um pé de acerola, sempre tinha algumas garrafas de suco de acerola que ele fazia. Aí o Gustavo chegou lá, fomos almoçar hoje, ele falou, agora eu sei porque o vô foi para o céu primeiro, para preparar nosso suco quando a gente chegar no céu. No céu vai ter suco de acerola, o vô Silvio vai preparar lá para nós. Então, amados, ele chegou antes de nós. E muitas coisas no nosso natural não está conforme a gente queria. Mas quando a gente colocar o nosso coração, foi ministrado aqui, nas coisas do céu que são perfeitas, nós não vivemos mais o natural, mas o espiritual. Ambientes espirituais. E assim o homem foi criado. Eu pedi para você não fechar o Gênesis 1, porque nós vamos ler os versículos 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui, após a criação do mundo, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher. Deus fez tudo perfeito. E nós sabemos que Deus os colocou no jardim do Éden. Jardim do Éden. Irmãos, era um ambiente físico e espiritual. Físico pelas características que nós conhecemos, pela palavra de Deus. Se você quiser ir num local onde era, ou bem próximo onde era o jardim do Éden, você pode pegar um avião, descer em Bagdá, capital do Iraque, e procurar lá, no centro do Iraque, na região ali, Rio Eufrates, Tigres, e você vai encontrar ali onde era a região do Jardim do Éden. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. E foi lá que Deus criou. Era um ambiente físico. Por quê? Tinha os animais, as árvores, já tinha o sol, já tinha a lua, já tinha os rios, já tinha o oceano, já tinha tudo. E aí Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. Um ambiente físico. Porém o jardim do Éden era um ambiente espiritual. Porque Deus tinha uma unidade com o homem perfeita. Imagina você num ambiente espiritual, celestial. Todo dia está escrito na viração do dia, Deus passava por lá para conversar. Adão, tudo bem? Tudo. Deu um nome nos animais que eu pedi para você dar? Sim. Como chama aquele animal? É óbvio que Deus sabia. Mas aí ele conversava com Adão. Deus gosta de se relacionar. Converse com Deus 24 horas, está escrito, orai sem cessar. Conversa com Deus. E aí lá no jardim, Deus perguntava, Adão, qual é o nome daquele animal? É zebra. Puxa, que legal, combinou o nome. Parabéns, Adão. E aquele ali? Eu dei de elefante. Interessante. A Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus passava no jardim para conversar com Adão. Era um ambiente perfeito de unidade, o homem com Deus. Aí, então, o governo era totalmente de Deus naquele ambiente. Deus governava. Deus deu orientações, nós conhecemos a história, conhecemos a origem do pecado, até que o homem desobedeceu. Uma orientação de Deus. E então, aquele relacionamento já não existia mais. Por quê? Porque essa é uma outra ministração. Os olhos do homem se abriram, os olhos dele se abriram. Que olhos se abriram? Os olhos da alma. Ali eles estavam com os olhos espirituais abertos e os olhos do corpo, espírito e corpo. O olho da alma. Então foi ativado por causa do pecado. A alma, mente, vontade e emoção. Porque quem governa a nossa vida é a nossa alma. Ou Deus. Nós escolhemos.
mente, vontade e emoção. Eu sou movido pela minha alma ou sou movido por Deus? Aí já é uma outra ministração, né? Espero o próximo convite, se eu lembrar, eu ministro essa palavra que é poderosa também. Porém, vejam bem, o homem passou a governar a sua vida, então já não pode mais viver em ambientes espirituais. Se ele não pode mais viver em ambientes espirituais, Deus expulsou ele da onde? Do jardim do Éden. E colocou anjos guardando o jardim. Então ele continuou geograficamente naquele local. Mas espiritualmente já não estava mais naquele ambiente. Ambientes espirituais. Então aquela unidade foi quebrada. Deus disse, antes de criar o homem, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que uma igreja caminhe sozinha. Não é bom que um membro não esteja em unidade com a sua comunidade, com a sua igreja. E então, quando Deus disse não é bom, Deus formou a mulher, porque formou primeiro Adão, depois Eva. Ali é uma unidade entre pessoas, nesse caso, o casal. E Deus colocou o homem no jardim. O homem tinha total acesso, presta atenção, não se distraia por nada. O homem tinha total acesso a todos os benefícios do reino de Deus, sem fazer esforço. Adão não precisava de dons de curar, não ficava doente. Está escrito que Deus, o plano de Deus para a humanidade era que fosse sempre perfeito e vivesse eternamente no ambiente que Deus criou. Mas por causa do pecado veio a enfermidade, por causa da enfermidade veio a morte. Hoje nós pedimos o dom de cura. Por quê? Porque a gente fica doente. Os dons, Adão não precisava porque ele já vivia o resultado de toda a ação de Deus na vida dele. Oh, Senhor! Então foram perdidos tudo isso. Os dons, a unidade, a comunhão. Comunhão é uma das funções do Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito. Comunhão, uma das funções do Espírito. Consciência do Espírito. Mente, vontade e emoção, funções da alma. Do corpo, locomoção. Instinto. Então o homem tinha total acesso a esses benefícios sem fazer esforço. E então Cristo vem e ensina: o reino de Deus é conquistado à força. Os que se esforçam se apoderam dele. Agora não é fácil. Irmãos, não é fácil ser crente. Ministrei há umas 3 semanas lá na igreja uma das palavras mais difíceis para a gente ministrar. Eu, pelo menos, nunca ministrei, principalmente no evangelismo. Imagina você no evangelismo, não tem ninguém que aceita, que vive Cristo, que entregou sua vida para Jesus. E aí você fala, é o seguinte, não é fácil ser crente. Jesus fala lá em Lucas capítulo 17. Olha, antes de ser crente, calcula bem. Calcula bem. Se você ama mais seu pai, sua mãe, seu namorado, seu carro, sua casa, mais do que a mim, você não é digno de mim. É comparado àquela pessoa que vai construir uma casa, até tem os alicerces, mas de repente para no meio da obra. Jesus está comparando isso com a nossa vida espiritual. Quantas vezes as pessoas param no meio do caminho? Há uma estatística de que a mesma quantidade de cristãos que congregam nas igrejas no Brasil é a mesma quantidade de cristãos que estão afastados de Deus. A mesma quantidade. Imagine se para cada igreja, aquela que tem 500 pessoas deveria ter 1000, aquelas que tem 50 deveria ter 100, aquela que tem 200 devia ter 400. Por quê? Porque não calcularam bem. Irmãos, Jesus disse, os que se esforçam se apoderam do reino. Não é fácil. E o próprio Cristo disse em Apocalipse, por 7 vezes, as 7 igrejas da Ásia, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida,
te darei o direito de se assentar ao meu lado no trono. Ao que vencer, vai voltar ao paraíso. Irmãos, não é fácil ser crente. Eu brinco lá na igreja, tem alguns irmãos aqui um pouco experientes, com mais tempo de vida na terra, igual a mim, que tem muita gente pregando um evangelho vira-lata, né? O que é o vira-lata? Quando eu era criança, tinha um desenho do cachorro vira-lata. Alguém, pelo amor de Deus, levanta a mão, fala que conhece esse desenho. Lembra do vira-lata? O Marcelo, eu sei. O vira-lata é o seguinte, era um cachorro super-herói, né? Era um cachorro que tinha capa, que voava. E aí ele chegava nos problemas e falava o quê? Todo o problema acabou. O vira-lata chegou. E tem gente que prega um evangelho vira-lata. Vem para Jesus que você não vai ter mais problema. Isso é mentira. Vem para Jesus que todos os seus problemas acabaram. Isso é mentira do diabo. O próprio Cristo disse, calcule bem antes de você entregar sua vida para mim. Calcule bem. Então, aquilo que era fácil, agora se tornou difícil. Os dons que não precisavam, porque eles já viviam os dons, agora nós precisamos dos dons. E o apóstolo Paulo nos ensina, ei, ore para que o Senhor te dê dons. Busquem, ele fala, busquem os dons. E então quando Deus expulsou-os daquele ambiente espiritual, eles perderam o direito de usufruir de todas as bênçãos que já haviam preparadas para eles. Lembrem dessa frase, bênçãos que já haviam preparadas. A falta de unidade com Deus gerou o afastamento entre Deus e o homem. Eu vou para um outro tópico extremamente importante. O subtítulo dessa mensagem, como o resultado da falta de unidade. Vamos para o livro de Juízes, para entendermos um pouco melhor. Juízes, capítulo 18. Todo esse capítulo fala sobre a tribo de Dan, a última tribo que precisava conquistar uma terra. Era a tribo de Dan, os danitas. E eles conquistaram a cidade de Laís. Então eu vou ler alguns versículos e vocês me acompanham. Eu vou estar orientando vocês. Vamos ler versículos 1 e 2, do 7 ao 11, 27 e 28. Esses versículos já nos dão o entendimento de todo esse capítulo. Josué 18, todo mundo aí em Juízes 18, 1 e 2. Naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si um lugar onde se estabelecer. Porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá, de Estaol, para espiar e explorar a terra. Disseram-lhes, ide, explorai a terra. Os homens vieram à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite, do 7 ao 11. Então foram-se aqueles 5 homens, chegaram a Laís, e viram que o povo que havia naquela terra estava seguro, conforme o costume dos sidônios, em paz e tranquilo. Não havia naquela terra falta de coisa alguma. Era um povo rico e, estando longe dos sidônios, não tinha relações com ninguém. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram, que dizeis vós? Responderam, levantai-vos, subamos contra eles. Examinamos a terra e vimos que é muito boa. E vós estáis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo tranquilo e uma terra muito espaçosa, que Deus vos entregou nas mãos, uma terra em que não há falta de coisa alguma. Então 600 homens da tribo dos danitas, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. 27 e 28. Então levaram o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo pacífico e tranquilo.
Mataram-nos ao fio da espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom e não tinham relação com ninguém. E a cidade estava no vale junto a Bet-reobe. Reedificaram a cidade e habitaram nela. Só a leitura nós já entendemos que os danitas ainda não tinham se estabelecido numa região. A última tribo aqui é o livro de Josué, onde todas as tribos já tinham conquistado suas terras. Nós já estamos em Juízes, já estamos no capítulo 18. Então fala aqui que a última tribo a conquistar uma terra eram os danitas. Vão 5 espias para pesquisar aonde que nós vamos habitar. E então, a terra onde eles estavam era ocupada pelos filisteus, eles precisavam sair dali. E aí eles chegaram a uma cidade chamada Laís. As características dessa cidade de Laís: eles não tinham tratados e acordos com tribos vizinhas nenhuma. Se quisessem resistir aos ataques dos danitas, não teriam ajuda de ninguém. E era uma cidade rica. Por 3 vezes nós lemos aqui um povo tranquilo. Por quê? Nada nos falta. Tenho dinheiro, tenho comida, uma cidade boa, uma cidade que tem água, luz, gás encanado, perdão, não tinha nada disso na época. Mas não faltava nada. Imagina plantações, o lugar dos sonhos. Mas será que nós vamos conseguir conquistar esses lugares? Eles chegam lá e dizem, vai ser fácil, sabe por quê? Porque eles vivem sozinhos. Eles não estão em unidade. Eles não têm nem comunicação com cidades vizinhas, nem para pedir ajuda. Vamos lá e vamos arrebentar com todo mundo e vamos tomar posse daquela cidade. A cidade de Laís estava tranquila, acomodada em sua zona de conforto. Isolados e sem relacionamento. Pessoas sem relacionamentos. Vivem tristes, depressivos. Muitas vezes não tem relacionamento porque são orgulhosos, porque não falta nada. Não falta nada. Para que relacionamento? Tenho tudo o que preciso. Até vou na igreja. Para que ajudar? Para que colaborar? Tenho dons, mas para que utilizar os meus dons? Eu sei que precisa de alguém para ajudar naquele ministério, mas eu nem vou lá ajudar. Não preciso. Negócio de igreja, grupinho, tal, né? Comer depois do culto, ficar junto. Não preciso. Chegar em casa eu ligo, peço o que eu quiser comer, eu peço. Para quê? E outra, tem muita gente problemática na igreja, não tem? E aqui eu não sei, mas eu sei que lá nas Sacerdotes do Reino, a começar do pastor, tem um monte de gente problemática. Irmãos, vai morar na casa do pastor. Pergunta para a esposa, como é o pastor Rian? O que eu ouço lá é, tá ficando velho. Você não tinha esse costume, agora está fazendo isso, agora está falando aquilo. Agora, se os irmãos encontrarem uma igreja que não tem problema, me convida que eu mudo também. Me convida. Na realidade, quem pensa assim são as pessoas mais problemáticas. E são presas fáceis por diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo. Nossa luta é no espiritual. E o diabo não dá ponto sem nó e não brinca de ser diabo. Ele ama alguém que está na igreja, mas não tem relacionamento. Deus não ama, o diabo ama. Eram presas fáceis. Um povo indefeso sem cobertura espiritual. Não preciso disso. Eu vou ser crente do meu jeito. Não.
Seja crente conforme a palavra te ensina. Porque do seu jeito, provavelmente você não vai chegar no destino que a igreja vai chegar, que é o céu. Caminhe em unidade. E uma igreja acolhedora, se não andar em unidade, não vai acolher ninguém. Porque quando chega alguém que não é da igreja, pela falta de unidade da igreja, que vai perceber fácil, não vai querer ficar. E já passei por isso. Como, pastor? Uma pessoa nova na igreja foi tomar café com outra pessoa da igreja que gostava de meter o pau na igreja. Ele falou, eu não vou ficar nessa igreja. Pegou justo um membro problemático que desce o pau na igreja. Se você desce o pau na igreja, você não faz parte da igreja. Se você não caminha em unidade com o corpo, você está fora do corpo. Então vamos passar sobre esse resultado da falta de unidade. E vamos dar continuidade àquela unidade nossa com Deus. Apóstolo Paulo, ele nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, abra aí sua Bíblia, sobre o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler do 18 ao 21. Segundo aos Coríntios 5, 18 ao 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja bem, houve aquele afastamento e veio Cristo. Cristo que morreu na cruz, nos ensinou, ele veio estabelecer na terra o reino de Deus. As primeiras mensagens de Cristo na terra. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado. Então aquele tempo, no princípio, é chegado. Jesus é o tempo. Ele é o Kairós de Deus. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E aí ele chega, está escrito no versículo anterior, Jesus ouvindo, 1,14, que João Batista estava preso, opa, agora está na hora de ativar meu ministério. Jesus ouvindo que João Batista estava preso, saiu para pregar e começou a pregar. E ele disse, o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Jesus disse, o tempo sou eu. O reino de Deus sou eu. É chegado a vós o reino de Deus. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus na terra. E aqui, o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Que Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Oh, meu Pai, por isso que Jesus fala, né? Em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então o apóstolo Paulo, com esse entendimento e essa revelação, ele diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então não há unidade na igreja se nós não vivermos Cristo.
Não estamos em unidade com Deus se não vivemos Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas, nele todas as coisas foram criadas. Uma das piores coisas que inventaram foi religião. Religião não une ninguém. Cristo une. Temos uma aliança em Cristo. Porque aquele que faz parte do corpo, independente da sua função, independente da sua aparência, faz parte do corpo de Cristo. Se nós queremos fazer parte do corpo de Cristo, nós não podemos falar mal de outra parte do corpo. Quantas vezes os olhos falam mal, só de olhar assim já vem aquele semblante de reprovação do corpo. Não reprove o seu corpo. Não reprove o corpo de Deus. Sabe quem é dono da igreja? É Jesus Cristo. Ah, mas aquela igreja faz isso, isso e isso. Ei, deixa o dono cuidar. Quem é você para querer cuidar da outra igreja? Abençoa, ao invés de falar mal. É terrível. Principalmente você vê na mídia. Pastores que têm oportunidade de estar na televisão, no rádio, na internet todo dia. Ao invés de falar de Jesus, fala da outra igreja. Tem pastor aí que levantou um ministério como a identidade dele é caçar pastor que peca. Ao invés de orar. Expor. Não pratica a Bíblia não. Não pratica a palavra. Eu não vejo isso na Bíblia. Um grande homem na Bíblia pisou na bola. Depois do dilúvio, Noé, aquele homem cheio da presença de Deus, ouviu a voz de Deus, construiu a arca. A Bíblia diz que depois do dilúvio ele plantou uma vinha, fez vinho e chapou. Chapou, acho que ele festejou tanto que ficou travado. Na tenda dele ficou nu. Tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O mais novo entrou na tenda do pai e viu o pai pelado. Isso era uma desonra para o pai. O que ele fez? Ele foi para os 2 irmãos mais velhos e caçoou do pai. Ei, o pai está pelado na tenda. O que os irmãos mais velhos fizeram? Está escrito lá em Gênesis. Eles pegaram a capa e foram de costas, sem olhar para o pai. E cobriram a nudez do pai. Sabe o que significa cobrir a nudez? É cobrir a vergonha. E hoje, quando alguém passa vergonha por causa do pecado, as pessoas gostam de tirar a capa e mostrar para todo mundo: ó, aquele pastor pecou. Isso não é unidade. Pela Bíblia, eu não entendo que isso faz parte do corpo de Cristo. Conselho como pastor amigo: para de seguir quem faz isso. Não, mas a pregação dele é poderosa. Sim. Se o diabo se materializar aqui e ninguém souber que ele é o diabo, ele traz uma pregação revelada que nunca pastor nenhum nessa terra pregou. Então, para de seguir, não vale a pena. Não vale a pena. Não, porque aquela igreja faz isso, porque aquela lá cobra isso, porque aquela lá faz aquilo. Ei, Jesus é o dono da igreja. Nós não somos dono de nada. Por isso que o mundo todo ainda não conhece Jesus. Jesus disse isso em João 17, 21, quando ele ora: Pai, que todos sejam um, assim como eu sou um em ti, tu és em mim, Senhor. Todos aqueles que o Senhor ainda vai me dar, que eles sejam um, para que o mundo todo venha conhecer. É o último versículo que nós vamos ler. Não fale mal de nenhum crente. E se o crente pecou, ficou exposto,
descobriu a sua nudez. É essa a representação na Bíblia. Descobriu a sua nudez, passou vergonha por causa do pecado. Faça como os 2 filhos mais velhos de Noé. Cubra a nudez dele, ora por ele. Isso não é pôr panos quentes, é cuidar. Porque eu ouvia muito isso. Não, o pastor põe pano quente. Não, o pastor cuida. O pastor cuida da ovelha, não põe pano quente não. Mas não tem pecado que a igreja não precisa ficar sabendo. A gente cuida. Há alguns anos atrás, ministro de louvor da igreja chegou com a esposa para um atendimento. Sentaram na minha frente, eu nunca imaginava aquilo. E começaram a chorar. E a esposa falou: pastor, meu marido me traiu. Adulterou. E aí a gente pergunta para entender um pouco a situação, faz quanto tempo? Filho, quanto tempo você ficou no pecado? Pastor, foi só uma vez. Faz quanto tempo isso? Pastor, já faz alguns dias. Pastor, eu choro todo dia. Pedi perdão, confessei para minha esposa. Esposa, qual a sua posição? Pastor, está muito difícil, mas eu perdoei. Quem sabe disso? Pastor, ninguém sabe. Como vocês estão? Pastor, nós estamos buscando em oração. Nós estamos reconstruindo nosso casamento. Mas nós vamos vencer. Não tem parente que sabe? Não, ninguém sabe, pastor. Filho, está arrependido? Pastor, chorando. Eu estou. Vai fazer de novo? Jamais, pastor. Não, nem pergunta um negócio desse. Tá bom, filho. Domingo você pode tocar. Suba. Por cuidado dele, se muitos estivessem sabendo, a gente cuidaria melhor. Esperaria, daria um tempo mais. Não existe um tempo. A mentira, 3 meses de gancho. O adultério, 1 ano, né? O roubo, 2 anos e meio. Não existe isso. Sabe por que não existe? Porque não importa o que você fez a sua vida toda. Não importa se essa semana você cometeu um grande pecado que você está sendo acusado pelo diabo. Se você se arrependeu, se comprometeu com o Senhor de abandonar esse pecado, já está arrependido, confessou a Deus, você já está perdoado. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Porque tem aquele que peca já planejando pecar de novo na semana seguinte. Deus conhece a intenção. Mas tem aquele que se arrepende e não volta. E o casal é uma bênção. Como vale a pena cuidar. E sabe por que eu não podia fazer diferente? Porque Jesus não fez diferente comigo. Jesus não dá gancho para filho nenhum. Um homem que toda a sua história foi o pior dos piores, ao ponto de receber uma pena de morte que era a mais vergonhosa daquela época, que era a morte de cruz. Estava ao lado de Jesus. E ele reconheceu, ele não merece estar aí, nós merecemos. E Jesus olhou para ele, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. O que seria de Davi nos nossos dias, hein? O que seria de Davi? Graças a Deus, tenho uma família linda, um casamento abençoado, santo, puro. Vamos completar agora o mês de dezembro, 26 anos de casado. Mas se houvesse na minha história uma mancha grave de adultério de 10 anos atrás, olha aqui, estamos falando de unidade, de amor. Se houvesse na minha história uma mancha grave de um adultério de 10 anos atrás, muitas pessoas ficaram sabendo e já fui restaurado no meu ministério. E o pastor Marcelo anunciasse aqui, domingo passado, irmãos, próximo domingo o pastor Rian vai estar aqui. E me identificasse como, sabe aquele pastor, eu não sei quantos viram aí na mídia, tal, 10 anos atrás ele adulterou, causou um escândalo lá na igreja dele.
Mas ele está restaurado no ministério, vai pregar aqui. Não responda, mas será que vocês estariam todos aqui? Será que todos estariam aqui ouvindo? Se eu tivesse essa mancha no meu passado de um adultério de 10, 5 anos atrás, ou 1 ano. Aquela mulher foi pega num ato de adultério, e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada naquele momento. Era a lei. E Jesus diz para aqueles que estavam condenando: quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Dos mais velhos aos mais novos começou a sair. O que Jesus falou para ela? Ei, ninguém te condenou? Não. Eu também não. Pode ir embora. Abandona a sua vida de pecado, pode ir embora. Meu Deus. E a gente quer julgar. A gente quer se afastar de uma pessoa que cometeu um pecado como se nós não tivéssemos pecado nenhum. Isso já é um pecado. Não cuidar de uma pessoa que pecou já é um pecado. Já não há unidade. Por isso que tem um monte de gente fora da igreja, porque estão machucados, porque não foram bem cuidados. Eu conheço muita gente assim. Expuseram a minha nudez. Ao invés de cuidar de mim, dar remédio, pisaram em cima de mim, me envergonharam. E aquele filho de Noé foi amaldiçoado. Mas Deus estava em Cristo, que morreu naquela cruz, imputando a Ele todos os nossos pecados, de toda a humanidade, de todas as épocas, de todos os lugares. Todos os pecados já estão perdoados, até aqueles que ainda vamos cometer já estão perdoados. E aí vem o apóstolo João e ele nos ensina: filhinhos, se pecar, nós temos um advogado lá. Confesse o seu pecado, se arrependa e pronto. Se Deus fala que está tudo limpo, por que a gente fala que está tudo sujo? E não quer andar junto. E critica. E por isso que o reino não se expande. Quem é responsável? Jesus veio e disse: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, deixou o Espírito Santo. Quem é responsável agora? Eu e você. Para anunciar o reino de Deus. E como nós anunciamos o reino de Deus? Vivendo como Cristo, aquele que veio estabelecer o reino nessa terra. E assim nos tornamos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Hoje eu ministrei resgatando a identidade de filhos de Deus, hoje de manhã na igreja. Quem é filho de Deus? O filho testifica do pai, está escrito. Se tudo que eu faço não é testemunha do pai, então eu não sou filho. Quem é filho de Deus? Aquele que o pai olha e não vê mais o humano, mas vê o próprio filho nele. Quando o pai olha para mim e não vê o filho em mim, eu não sou filho. Se ele vê um riã, iracundo, fofoqueiro, maldizente, ele não está vendo filho. Então não caia na mentira do diabo que todo mundo é filho de Deus, não. A palavra ministrada hoje de manhã foi João capítulo 1, versículo 12. Somente os que estão em Cristo são filhos de Deus. E tem muitas coisas que nós fazemos, mesmo dentro da igreja, que não nos identifica como filhos. E o filho é o corpo, é a igreja. E quem não está em Cristo, não está inserido na igreja espiritual. Talvez numa igreja local. Então pregar não me identifica como filho. Ser pastor de igreja não me identifica como filho de Deus. Ser membro de igreja ou atuar no ministério poderoso da igreja não me identifica como filho de Deus. Porque essa identidade de filho, ela é estabelecida no reino espiritual e não no natural. E a unidade é para os filhos. É algo muito profundo.
E esta noite Deus está virando uma chave nessa igreja de unidade, esta unção de unidade sobre vocês em nome de Jesus. Eu já sinto no Espírito, eu já sei que tem alguém aqui que já está incomodado. Eu preciso pedir perdão para aquele irmão. Vai, faça isso. Você vai ver que vai quebrar muitas barreiras. Faça isso. Vai ter gente aqui que vai ter que visitar e levar um bolinho na casa do irmão e da irmã para pedir perdão. Faça isso. Faça isso. Mas ninguém sabe. Só Deus e o diabo. Ninguém sabe, só Deus e o diabo. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então nós seremos um com o Pai, se nos tornarmos filhos através de Jesus Cristo. E aqui ele continua. Não imputando aos homens os seus pecados. Salmo capítulo 103, versículo 10 diz assim: porque Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Olha o amor de Deus, isso já lá em Salmo, Velho Testamento. Ele não nos trata pelo que a gente faz. Então Deus não imputou a nós os nossos pecados. Jesus Cristo assumiu a culpa. Mas aquele escrito de dívida que havia contra nós, está escrito em Colossenses, Ele cravou na cruz. E por que a gente vive refém da fofoca, da maledicência, da competição? Faça discípulo naquilo que você faz de melhor. Às vezes chega um músico lá para trocar uma ideia, pastor, tal. Falando sobre o ministério, eu falo assim: seu ministério vai crescer se você fizer discípulos. Faça discípulos. Igreja não é empresa, que se você treinar alguém, aquele alguém pode tomar o seu lugar. Se você está em Cristo, ninguém toma o seu lugar. Ah, não vou ensinar. O ministério já está bom com essa quantidade de pessoas. Não vou fazer discípulo. Isso não é visão de reino, não. Se tudo que você faz, você já tivesse um discípulo, essa igreja não estaria aqui. Estaria num lugar maior. Ouvi isto ontem. Foi um pastor pregar, tivemos um congresso de jovens ontem na igreja. E um dos pastores que veio ministrar, lá da Zona Norte, é um evangelista. Ele falou: pastor, conheço um pastor de uma igreja que a igreja tinha menos de 100 membros. E ele disse: olha, não sei que ano que foi. Ele disse assim: neste ano, há um desafio para cada um de nós da igreja. Ganhar o vizinho da direita e da esquerda. Não podia ser outro. Tão fácil evangelizar, né? No Nordeste, vamos para outro lugar aí, evangelizar quem a gente não conhece, a gente pode chegar a falar. Não, mas vizinho é. Em um ano, a igreja estava com 900 membros. Em um ano. Porque a igreja abraçou a causa. O pior é que tem crente que o vizinho nem sabe que é crente. Nem sabe. O amigo do trabalho nem sabe que é crente. De sorte que nós somos embaixadores por parte de Cristo. Sabe o que é embaixador, né? Eu já fui, há muitos anos atrás, entrei na embaixada do México. A partir do momento que você entrou no portão da embaixada, você já não está mais no Brasil. As leis que operam lá dentro são as leis mexicanas. Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. E disse para nós: vós não sois deste mundo. E aqui o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores por parte de Cristo. Ou seja, você já se imaginou conversando com alguém? Oh, tudo bem, de onde você veio? Ah, eu vim do reino de Deus. Oxe, você nasceu lá no Nordeste, não? Igual meu pai. Oxe, você não é da Bahia, não? De Ilhéus? Não, eu vim do reino. E onde você quer morar? Ah, eu vou voltar para o reino. Mas você não é desse mundo, não? Não. Qual a lei que impera na sua vida? Ah, são as leis espirituais de Cristo. Havia as leis no tempo de Cristo,
dos soldados romanos. Estou vendo o tempo aqui, dá para ilustrar, Aí Jesus fala assim: amai os vossos inimigos. Se alguém bater na tua face, oferece o outro lado. E aí ele fala, tinha uma lei na época, que os soldados romanos, eles tinham a autoridade e autorização de mandar você carregar alguma coisa para ele por 1 milha. Vem cá, pastor Marcelo. É o seguinte, carrega isso, faz conta que daqui na parede dá 1 milha. 1 não, meia, porque você vai ir e voltar. Carrega 1 milha dessa garrafinha de água. O soldado romano, o judeu, o habitante ali de Israel, Jerusalém, ele era obrigado. E o soldado romano, eu sou representante do soldado romano, era um cara chato. Era soldado, matava, prendia. Era uma pessoa muito malquista e odiado por muitos. E aí então, o cidadão, ele carregou e disse assim, repete, Soldado romano, a lei diz que eu preciso carregar o que você quiser por 1 milha. Então a lei está cumprida. Era assim. Jesus fala o quê? Se alguém te mandar andar com ele 1 milha, ande 2. Então você vai de novo. Você vai andar mais 1 milha. Olha o que Jesus manda fazer. Repete de novo. Soldado romano, a lei diz que eu devo carregar essa garrafinha de água por 1 milha. Mas eu sigo uma lei superior que Jesus Cristo me ensinou. Por isso eu levo para você a 2ª milha. Era assim. Aplauda o Senhor. Caminhe a 2ª milha. O que eu fiz já foi suficiente. Jesus mandou andar a 2ª milha. Irmãos, isso quebra barreiras, isso nos dá acesso a ambientes espirituais. Meu Deus. E então, nele, em Cristo, recebemos os dons que foram perdidos lá no Éden. Entendemos que o sobrenatural é comum para nós. Caminhar no sobrenatural. Porque o corpo de Cristo, a igreja, se mantém. Independente de interferências humanas. A igreja de Cristo não depende de quem vai ser o presidente. A igreja de Cristo não depende da economia do país que a gente vive. O reino de Deus, ele se estabelece geograficamente em qualquer lugar, porque ele é um reino espiritual. E então, penúltimo texto, Efésios capítulo 1. Partindo para o encerramento. Eu procurei trazer um estudo com bastante coisa, por isso que nós investimos um pouco de tempo nessa ministração. Efésios capítulo 1, do 3 ao 6, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, quantas bênçãos? Todas.
as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Uau! Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Adão e Eva tinham acesso. E agora o apóstolo Paulo diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já nos abençoou antes da fundação do mundo, para que nós possamos, através de Cristo, ter acesso novamente a todas essas bênçãos. Meu Pai, sem unidade isto é impossível. Porque antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha um plano. Porque nós somos predestinados. O destino quem decide somos nós, porque Deus já nos predestinou em Cristo. Então vamos para Cristo, para recebermos a adoção de filhos através de Jesus Cristo, meu Pai. Como isso é bom, isso é tremendo. Isso já dava outra mensagem. Para finalizar, João capítulo 17 que eu citei aqui. João 17, 21. Meu Pai, Jesus está fazendo aqui aquela oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos, aqueles que estavam com ele, aqueles que não estavam, ainda estariam com ele. E nos versículos 20 e 21 diz assim, João 17, 20 e 21, eu não rogo, é a oração de Jesus, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus estava orando por nós. Para que todos eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O propósito da unidade para a igreja é que o mundo seja salvo, e esta é a vontade de Deus. Sem unidade não vamos salvar o mundo. E essa unidade precisa começar na nossa casa, na nossa igreja, entre as igrejas, para que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar, vamos agradecer a Deus. Coloque-se de pé. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Como é bom, Senhor Deus amado, navegar na Tua palavra, Senhor, e entender as revelações do céu para as nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso ministério, a nossa casa, para o corpo de Cristo nessa terra. Senhor, nós cremos, Pai, numa grande transformação na igreja da nossa nação. A igreja brasileira não será mais a mesma, em nome de Jesus. A glória do Senhor traz uma unidade jamais vista na igreja do Brasil, a começar em nós como igreja local, uma igreja que ama, uma igreja unida, uma igreja que anda a segunda milha com o irmão, uma igreja que anda a segunda milha com a igreja do lado, uma igreja que não critica, que não se compara, que não haja comparação, divisão, em nome de Jesus. Meu Pai Todo-Poderoso, nós queremos viver porque nós somos um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, derrama esta unção, Senhor, sobre essa igreja, uma unção de unidade jamais vista. Nós podemos contemplar um próximo ano de 2022, muitas pessoas vindo para esta igreja, clamando por Jesus, com sede de Jesus, com vontade de fazer parte deste corpo que é esta igreja de Jesus Cristo neste local, em nome de Jesus. Sejamos embaixadores, que possamos representar o reino de Deus aonde estivermos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família e tudo que você tem, em nome de Jesus. Dê mais um aplauso gostoso a Ele. Perdoa pelo tempo, eu vi que avançou.